Olá, que a paz do Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Nós vamos ao nosso novo alvorecer de hoje, nosso programa diário com a palavra de Deus. Nós estamos meditando desde ontem nos Salmos, nos primeiros versículos do Salmo, normalmente só o versículo 1, mas quando ele for assim, tiver a ideia incompleta no versículo, a gente vai também ao 2, versículos 1 e 2, para ter uma ideia completa nessa divisão por versículo. Uma curiosidade, acredito que a maioria das pessoas sabe, mas talvez não. O texto bíblico e o texto bíblico dos Salmos não é diferente. Eles tinham as letras em hebraico, e o hebraico bíblico não tinha nem sequer vogais, pontuação, acentuação. Isso era tudo feito conforme o contexto daquele que você estava lendo. Então não tinha números também. A gente que colocou os números. Os salmos foram colecionados em mais de um rolo de salmos, né? Então tem mais de um para chegar aos 150 e os versículos foram colocados. Houve várias tentativas de se numerar os versículos, e isso nem sempre é perfeito, até porque esses números não fazem parte. Então, um texto bíblico é sempre um conjunto. Os salmos, como são poéticos, é até mais fácil assim de você perceber onde há a divisão, mas o restante da Bíblia a gente tem exemplos de textos que a gente percebe que pertenceria ao capítulo anterior e ao primeiro versículo do capítulo seguinte. Então são pequenas divisões que foram, digamos assim, mal feitas por quem fez a divisão, mas isso se estabeleceu de muitas tentativas e não é hoje que a gente vai mudar isso, mas que você tenha em mente que os textos bíblicos são sempre textos completos. Não existe um capítulo específico que seja separado. Existe o livro. O livro foi escrito, vou dar o exemplo das cartas do apóstolo Paulo, foi escrito como cartas. E essas cartas tinham começo, meio e fim. E se você ler elas nessa perspectiva, você vai perceber que funciona assim. E depois eles foram divididos por assuntos maiores em capítulos. Dentro desses capítulos, hoje em dia a gente tem alguns blocos de versículos, a gente chama isso de perícope, que numa tradução assim bem livre seria cortar ao redor, então uma perícope. E dentro dessas perícopes ainda há divisão por versículo. Isso para facilitar a gente achar, porque é muito mais fácil você, por exemplo, encontrar 1 Coríntios 13. Você vai em 1 Coríntios, sabe que está no Novo Testamento. Então você vai direto ao Novo Testamento. Vai a 1 Coríntios, capítulo 13. E lá no capítulo 13, o versículo 5. É só um exemplo que eu gostaria de dar aqui, porque se fosse citada a palavra, como é que você acharia na sua Bíblia para ler? Hoje, com as ferramentas de pesquisa, isso é até possível, mas pense que a maioria das pessoas ainda utiliza a Bíblia no papel, Bíblia convencional mesmo, no mundo todo. Então vamos ao nosso Salmo de número 1, passamos a nossa sessão Curiosidade, vamos ao Salmo de número 2, versículo 1, quer dizer, vamos ao nosso novo alvorecer. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, digno de louvores. Olá, amados em Cristo, a paz de Jesus a todos vocês. Estamos começando o nosso novo alvorecer deste domingo, dia 2 de maio, trazendo o texto bíblico do Salmo de número 2, o versículo 1. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? O Novo Alvorecer é um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Nova Venécia, no Espírito Santo. Nós somos a congregação Castelo Forte, que fica no bairro Bela Vista. Eu sou o pastor Jarbas, aqui todos os dias com você, para trazer, mesmo que seja por poucos instantes, a palavra de Deus para o seu dia. Nesse salmo aqui a gente percebe um contexto daquelas guerras, daquelas lutas, que quem conhece a palavra de Deus no Antigo Testamento lembra daquelas guerras e daquelas lutas em que o povo de Israel estava envolvido muitas vezes. Às vezes eram guerras defensivas, às vezes eram guerras de conquista, e
quando o salmista se põe a pensar que eles têm o Deus Todo-Poderoso que luta do lado deles e que se a nação permanece nesse Senhor nada a vai derrubar, ele se pergunta por que as nações planejam revoltas, por que os povos fazem planos tão tolos e nações pagãs, então são nações que não têm o Deus verdadeiro. Porque de antemão se sabe que Deus vai proteger o seu povo. Quando é que Israel caía? Quando é que Israel perdia as guerras? E isso aconteceu, não foi só uma vez. Numa das vezes ela foi levada cativa para a Babilônia, passou muito tempo lá presa até que pôde voltar e reconstruir suas cidades. Mas por que ela caía? Por que ela perdia então essa proteção de Deus? Porque se entregava a seus vícios, se entregava a seus pecados, se entregava à sua idolatria. Deus não castigava já de imediato, demonstrando a sua misericórdia já no Antigo Testamento. Deus é misericordioso, a Bíblia toda, não só no Novo Testamento, mas quando esse povo então pecava, Deus, na sua misericórdia, na sua paciência, começava a enviar profetas que chamavam o povo de volta, que falavam do Deus verdadeiro. A gente tem, por exemplo, o Jeremias, que falou por longos anos, com pouca gente se convertendo e voltando-se do seu mau caminho. E aí Deus, depois de muito tempo, pedindo que as pessoas voltassem, ele então mandava o castigo, porque eles não voltavam. Preferiam viver no seu pecado, mas quando arrependidos, Deus os acolhia. Talvez você esteja assim, afastado de Deus por culpa sua mesmo, porque você pecou, porque você se afastou de Deus. Não coloque as suas culpas em outros, mas também não fique assim. Deus tem salvação para você, Deus tem perdão, Deus tem Cristo Jesus. Procure a sua igreja, fale com o seu pastor ou seu padre e receba o perdão de Deus. Oremos. Senhor Deus, misericordioso Pai, agradecemos porque em Tua infinita, misericordiosa bondade nos dás todos os avisos e nos proteges. Quando caímos, Tu nos levantas e traz-nos de volta. Agradecemos em nome de Cristo. Amém. Assim termina o nosso novo alvorecer. Fica o convite para que, se você está longe de Deus, volte. Ele quer te acolher, te receber, te dar o perdão e misericórdia. Se você não tem uma igreja onde ir, aqui nós temos a Castelo Forte, em Nova Venécia. Tem mais 2 igrejas luteranas em Nova Venécia. Eu não posso falar pelas outras porque eu sou pastor da igreja luterana e se eu for chamar alguém para estar com Cristo, vai ser conforme a fé que eu entendo a partir da Bíblia. Então, se você quiser conhecer mais, pode colocar aí também nos comentários e não deixe de procurar a misericórdia do Senhor. Ele está falando com você neste momento. Ele quer você perto dele. Ele quer te dar a salvação e a segurança de que se a nossa vida, se a sua vida acabasse nesse momento, pela fé em Cristo, você está no céu. Você poderia dizer isso agora? Que está no céu, se a sua vida acabar agora? Se não pode, muito cuidado. Procure uma igreja cristã, procure a misericórdia do Senhor e aprenda mais desse amor de Deus. Estamos aí à disposição. As redes sociais estão aqui, você pode entrar em contato direto comigo, pode ver nossas publicações também na Castelo Forte, que é esse azul ali, da página do Facebook. No mais, fique em paz, na paz de Cristo.